Queridos irmãos, eu quero convidá-los para lermos o texto que servirá para a nossa meditação nessa ocasião. O texto encontra-se no Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do 9º verso. Evangelho, boa notícia de Jesus. A boa notícia sempre vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 18. Leremos atentamente a partir do verso 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Por conseguinte, esses desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. E eu imagino que nessa hora o fariseu estende a mão para alguém que estava ali no templo. Nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, um mero pecador. Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Vamos ler juntos? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos lá, nós lemos o texto de Lucas 18, temos conversado sobre as parábolas que Jesus contou sobre oração e que foram registradas pelo evangelista Lucas. Essa é a terceira e última parábola sobre oração que nós encontramos no Evangelho de Jesus segundo Lucas. É importante ressaltarmos que essas 3 parábolas sobre oração foram registradas somente pelo evangelista Lucas. Para começo de conversa, é bom lembrarmos que parábola é uma palavra bíblica que designa toda sorte de linguagem figurada: comparação, alegoria, fábula, provérbio, entre outras coisas. Todavia, apesar desse sentido mais geral, mais genérico, mais amplo, pode-se afirmar também que parábola é uma história muito simples, muito curta, muito rápida e que comunica ensinamentos e verdades espirituais. A parábola pretende cativar os ouvintes e exigir deles uma resposta. Não tem como ficar indiferente à parábola contada por Jesus. A primeira parábola sobre oração e registrada no Evangelho de Lucas está localizada lá no capítulo 11. É a parábola chamada de a parábola do amigo importuno. Esse título talvez não seja o mais preciso, porque esse título parece insinuar que o foco da passagem está sobre o indivíduo que à meia-noite recebe uma visita e que, não tendo suprimentos, vai à casa do seu colega pedir por suprimentos a fim de hospedar bem aquela visita inesperada. Chamar essa parábola de a parábola do amigo importuno parece insinuar que o foco está nessa pessoa, mas não. O foco dessa primeira parábola registrada no capítulo 11 do Evangelho de Lucas está sobre o amigo a quem o pão é solicitado, ou seja, aprendemos nessa parábola que Deus é o nosso Pai e que Ele não haverá de nos negar nada por conta da glória do seu nome. Ele não haverá de nos negar nada, logicamente, naturalmente, que esteja dentro da vontade dEle para nós. A segunda parábola sobre oração, e que foi registrada pelo evangelista Lucas, é a parábola da viúva e do juiz iníquo. Como Jesus declarou na introdução dessa parábola, localizada no capítulo 18, ela trata sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nessa parábola
vemos que Jesus compreende a oração também como dever, como mandamento. A oração, sim, é motivo de prazer, de aprazimento, de alegria, de satisfação. Não nego essa realidade. Todavia, a oração para nós cristãos configura-se também como mandamento, como responsabilidade, como dever. E é esse aspecto da vida de oração, da vida piedosa, que Jesus aborda nessa parábola, nessa primeira parábola do capítulo 18. Hoje nós alcançamos a parábola do fariseu e do publicano. Como nas demais parábolas, Jesus escolhe os personagens com intencionalidade. Jesus tem propósito. Os principais atores dessa parábola são dois homens. Um é fariseu, um homem todo moldado, todo formatado pela religião, pela estética moral e pela opinião alheia a respeito dele. Esse é o fariseu. De um lado temos o fariseu. Do outro lado temos um publicano, que é exatamente o oposto de um fariseu. O publicano é considerado como o indivíduo mais corrupto e sujo de Israel. Se por um lado os fariseus eram aplaudidos pela sua moral, pela sua conduta muito elevada, do outro lado, os publicanos eram sempre altamente criticados. A parábola começa com esses dois homens completamente diferentes, dirigindo-se ao mesmo lugar. Tanto o homem formatado pela religião, como o homem conhecido pelo desejo, pelo apego ao dinheiro, o publicano, todos têm o mesmo desejo em comum. Eles querem orar, eles querem falar com o Senhor. O homem, na verdade, é um ser essencialmente religioso e que deseja conectar-se ao divino. O ser humano deseja conectar-se ao transcendente, àquilo que é sobrenatural, àquilo que pertence ao campo da metafísica. Nós temos esse desejo conosco. Todos nós, seres humanos, temos a chama do divino ardendo em nossos corações. Tanto o fariseu como o publicano querem orar. Uma vez eu li uma frase de um pastor norte-americano, grande pregador, grande pastor presbiteriano norte-americano, chamado George Arthur Buttrick. Esse pastor chegou, inclusive, a realizar o casamento dos pais do ex-presidente norte-americano Donald Trump. Buttrick, certa vez, disse o seguinte: os pastores pensam que as pessoas vão à igreja ouvir sermões, mas isso não é verdade. Elas vão para orar e para aprender a orar. O que nos motiva a vir aqui não é apenas fazer algumas leituras bíblicas, ouvir uma reflexão que a gente imagina e espera que seja bíblica. A gente vem aqui porque a gente tem esse desejo, essa sede, essa fome por conexão com o divino. A gente vem aqui para orar e para aprender a orar. A afirmação do reverendo Buttrick é muito verdadeira, é muito adequada. Prezados irmãos, a prática de orar no templo em Jerusalém, naquele período, envolvia um momento em que todos ficavam em pé e oravam em voz alta. Esse era o protocolo daquela época. Havia um momento do culto onde todos se levantavam e oravam em voz alta. O costume dos fiéis que frequentavam o templo de Jerusalém era o de orar entre os dois sacrifícios expiatórios diários. Um acontecia de manhã, outro acontecia no finalzinho da tarde. A parábola do fariseu e do publicano trata sobre orações feitas por duas pessoas completamente diferentes e que estavam no mesmo ambiente. É possível que aqui, nesse pequeno ajuntamento, que a gente tenha pessoas que compareceram com o mesmo propósito, mas que se conectam com o Senhor de formas completamente diferentes. Se é que a gente pode chamar o que o fariseu tem com essa suposta divindade de conexão com Deus. Meus irmãos, a primeira oração que aparece na parábola é a oração
do fariseu. E Jesus afirmou que ele orava de si para si mesmo. Olha só, Jesus está dizendo o seguinte: essa oração não subiu aos céus. Eu não gostaria de ouvir Jesus falando sobre a minha oração isso. Tales orou de si para si. Quando criança, muitas vezes, eu ouvia da minha mãe ou das professoras da escola bíblica dominical: menino, ora direito, postura, senão a sua oração bate no teto e volta. Você já escutou isso também? Eu ouvi isso com frequência. Sabe qual tipo de oração que bate no teto e volta? Essa daqui, feita pelo fariseu, essa oração que sai de si e dirige-se para si mesmo. Essa é a afirmação de Jesus, ele orou de si para si mesmo. O fariseu não estava muito preocupado com Deus, ele estava preocupado consigo mesmo e com a sua reputação que a vida religiosa lhe conferia. Fariseu, prezado irmão, prezada irmã, significa separado. Provavelmente esse grupo recebeu esse nome pela primeira vez porque eles se afastaram de seu ambiente social a fim de evitar contato com toda espécie de impureza. O farisaísmo começa com um desejo legítimo por viver a lei de forma mais plena. Os judeus eram fiéis à lei e não tinham objetivos políticos. O início do farisaísmo é algo muito bonito. Nós criticamos muito o comportamento dos fariseus, todavia, o início do farisaísmo merece ser elogiado. Aqueles homens estavam descontentes com o comportamento dos seus compatriotas e compreendiam que a lei precisava ser levada mais a sério. O problema dos fariseus é que, no afã de observar a lei mais plenamente, eles acabaram supervalorizando a própria lei e criando suas próprias leis a fim de se encaixarem dentro de um protocolo religioso. Esse foi o grande erro dos fariseus. Vamos ver a oração do fariseu. Está lá nos versos 11 e 12. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E eu insisto com vocês que, na minha imaginação, quando o fariseu fala isso em oração, ele tem a capacidade de apontar para o publicano que estava lá na lateral do templo. Eu imagino desse jeito. Eu não sou como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Chama a sua atenção para o fato de que a ênfase da oração do fariseu recai não sobre Deus, mas sobre ele mesmo. Enquanto o crente aprende a orar com Jesus, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o fariseu não tem esse tipo de preocupação, ele nem está ligando para Deus, ele se preocupa consigo mesmo, ele se orgulha do que não faz. No início da oração a gente encontra um homem todo cheio de orgulho pelo que ele deixa de fazer, ele se orgulha porque ele não é ladrão, ele se orgulha porque não é adúltero, ele se orgulha porque não é injusto. Ele fica ali todo cheio de jactância, todo cheio de orgulho pelo que ele não faz. E, prezados irmãos, nós evangélicos brasileiros precisamos tomar muito cuidado para não nos assemelharmos aos fariseus, porque às vezes a gente se orgulha também do que a gente não faz. Afinal de contas, o evangélico não fuma, não bebe, não joga, e aí a gente fica muito orgulhoso dessas nossas abstinências, e a gente acha que a gente está assim, ó, coladinho com o Senhor, próximo do Senhor, e na verdade a gente pode não estar assim tão próximo dele. O fariseu se orgulhava do que não fazia. Prezados irmãos e irmãs, de certa forma, todos nós somos como esse fariseu.
A gente não fala que a gente é melhor do que os outros, porque isso pega mal. Mas no fundo, lá no fundo mesmo, a gente se acha melhor do que a grande maioria das pessoas. Falar que a gente é melhor do que o outro não pega bem, mas lá no fundo a gente tem esse sentimento, muitas vezes reprimido, de nos acharmos melhores do que a grande maioria. Eu não sou o melhor, mas eu me encaixo lá no grupo dos 10% melhores da humanidade. Meus irmãos, nós não somos como os corruptos que desviam milhões e que são investigados ou que deveriam ser investigados pelas CPIs da vida. Se é que CPI tem alguma finalidade legítima mesmo, né? Não sei. Nem somos como criminosos que promovem o vício e a violência, e a gente fica todo cheio de si mesmo, por conta daquilo que a gente não faz. O fariseu se orgulha do que não faz, mas ele se orgulha também do que faz. E o que ele faz? Ele jejua 2 vezes por semana e ele dá o dízimo de tudo quanto ele ganha. Olha, a lei do Antigo Testamento exigia 1 dia de jejum no ano. O fariseu da parábola jejua 100 dias por ano. Eu acho que ele era bem fininho, eu acho que ele era bem magrinho. Talvez os protestantes brasileiros precisem jejuar mais, né? Começar de mim. A lei exigia apenas o dízimo de certos produtos, mas ele dava o dízimo de tudo. A lei de Moisés não exigia a devolução do dízimo sobre todo o produto da semente, mas sim sobre as 3 grandes colheitas da terra, a saber, o cereal, o vinho e o trigo. A lei exigia do fiel o dízimo sobre esses 3 produtos da terra, mas o cominho, as ervas, isso não precisava ser dizimado. Essa é a crítica de Jesus no Evangelho de Mateus. Vocês, fariseus, dão dízimo de todas as coisas, de coisas pequenininhas, mas os grandes valores da justiça, cuidar dos velhos, amar os órfãos, apoiar as viúvas, vocês não fazem isso. E aí Jesus afirma, vocês devem fazer essas coisas sem omitir as grandes questões espirituais da vida. Os escribas e fariseus estavam sempre aumentando e forçando a lei de uma forma exagerada e ilegítima. Os fariseus eram muito rigorosos quanto à observância do dízimo. Eles temiam tanto faltar nessa área que eles dizimavam sobre aquilo que eles compravam, por terem receio dos vendedores não terem dizimado. Deu para entender? Eles iam no mercado, compravam lá o arroz, eu vou dar o dízimo do arroz porque eu não sei se o vendedor deu o dízimo disso daqui. Eles eram altamente rigorosos quanto à prática do dízimo. Meus irmãos, a oração na vida piedosa judaica incluía agradecimentos e petições. O fariseu dessa parábola não faz nem uma coisa nem outra. Ele não agradece a Deus por suas dádivas, apenas se vangloria dos seus méritos. Em sua oração, o fariseu apenas se vangloria da sua performance. Ele imagina que ele é bom demais. O fariseu também não pede nada para Deus. Eu imagino que era aquele cara que tinha aquela vida aparentemente perfeitinha. O cara era bonitão, tinha dinheiro, a família ia bem e tinha saúde. Ele não agradece nada e ele não pede nada, ele apenas se vangloria do que não faz e do que faz. O retrato do fariseu pintado por Jesus nessa parábola revela esse sentimento reprimido que habita em nós, de muitas vezes nos acharmos melhores do que a grande maioria. Meus irmãos, falando sobre oração, Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, pastor luterano, certa vez afirmou o seguinte: porque atendi a mim mesmo, Deus já não me atenderá. Porque eu mesmo me preparei à recompensa do reconhecimento público, Deus já
não me recompensará. Essa foi a oração do fariseu. Como que o publicano orou? Ele também se colocou em pé, mas em vez de ir no centro do templo para aparecer, ele ficou na lateral, na dele. Ele não queria aparecer, não. Tanto o fariseu como o publicano praticavam uma espécie de distanciamento social. O fariseu não queria ser contaminado. Ele ficava de longe porque ele não queria ser contaminado. Já o publicano ficou longe das pessoas porque não queria contaminar. O fariseu se achava limpo, o publicano se achava sujo. O publicano era um judeu disposto a trabalhar para os romanos, coletando impostos dos seus próprios compatriotas, ou seja, os publicanos eram altamente rejeitados pela sociedade judaica. Por exemplo, Lucas, daqui a pouquinho, no capítulo 19, conta para nós a história de Zaqueu, o maioral dos publicanos. Um homem que tinha grana, que tinha dinheiro, mas que era odiado pelos habitantes de Jericó. Meus irmãos, a Escritura afirma que o publicano não ousava levantar os olhos ao céu, antes ele batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu fico muito impressionado com a maneira que o publicano se define. O publicano entende que uma palavra o descreve: pecador. Você possui essa mesma compreensão? Pecador descreve quem você é? Essa é uma boa definição a respeito daquele que vos fala. Eu sou um grande pecador e que precisa de um grande Salvador. A boa notícia é que Jesus viveu por mim, morreu por mim. Ele é o meu Senhor, o meu Redentor e o meu Salvador pessoal. Prezados irmãos, a oração do publicano é essa: ó Deus, ser propício a mim, eu sou um pecador. A postura comum na época era cruzar as mãos sobre o peito e conservar os olhos baixos, mas aquele homem não consegue permanecer com a mão parada, ele bate no peito, como que querendo mostrar para Deus a fonte da sua corrupção. Senhor, eu sou assim por causa do que está aqui dentro, por causa do meu coração. Meu coração é corrupto, meu coração é comprometido com o mal. Senhor, sê propício a mim, pecador, preciso do teu perdão, preciso da tua graça, preciso ser limpo, preciso de alívio espiritual, ser propício a mim, um pecador. Nas Escrituras, coração é o vocábulo usado com maior frequência para fazer referência às funções imateriais da personalidade humana. Falando sobre isso, John Stott certa vez afirmou algo muito curioso. Ele disse que o coração, o core do problema humano é o problema do coração humano. Repito, o coração do problema humano é o problema do coração humano. Por que existe tanta coisa ruim no mundo? Por que é tanta má notícia? Por que é tanta gente querendo prejudicar o outro? Por causa do problema do nosso coração. O publicano anseia pelos benefícios de uma expiação. Ele se sente sobrecarregado pela culpa, pelas suas más escolhas, pelos seus delitos. E muitas vezes isso acontece na vida. Essa é uma das experiências mais horríveis que a gente pode experimentar, que é quando a gente sente o peso das nossas más escolhas. É horrível quando a gente sente o peso da nossa iniquidade. Pior ainda é quando a gente sabe
que outra pessoa sofre em decorrência das nossas más escolhas. O publicano estava com o coração pesado, emocionalmente ele encontrava-se atrofiado, deprimido, triste. Ele sabia dos seus delitos, ele precisa de alívio, e é por isso que ele comparece ao templo e implora para o Senhor: Senhor, sê propício a mim, pecador. Prezados irmãos, propiciação significa basicamente aplacar a ira e pacificar. O que o publicano pede é paz com Deus. Senhor, eu sou pecador e quero me reconciliar contigo, ser propício a mim. A palavra propiciação ocorre nas Escrituras diversas vezes, e quero citar 2 textos que estão no Novo Testamento, onde essa palavra ocorre. Romanos 3,25 e Hebreus 2,17. Romanos 3,25 diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Agora, Hebreus 2,17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Nós precisamos de propiciação. Nós precisamos de paz com Deus. O apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, escrevendo aos Romanos, no 5º capítulo, afirmou que nós temos paz com Deus por sermos justificados pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por conta daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Eu queria concluir essa nossa breve meditação dizendo o seguinte: Tim Keller sugere essa historinha. Imagine 3 pessoas tentando atravessar o Atlântico. 3 pessoas que querem sair do Brasil e alcançar a África a nado. A primeira pessoa não sabe nadar. Depois de 2 minutos na água, ela afoga. A segunda pessoa é aquela, eu faço parte desse time, é aquela pessoa que até hoje não se afogou na piscina, mas que não sabe nadar. Né? Eu não posso falar para vocês assim: eu sei nadar. Eu não afogo, né, na piscina. Aí essa pessoa, depois de 5 minutos nadando, se afogou. A terceira pessoa, nadador experiente, fez aula de natação no bolão, nação e natação, né? Camarada sabia nadar. Depois de 3 horas nadando, ele perdeu as forças e se afogou. Pergunto: alguma dessas pessoas se afogou mais do que outra? Não. Nenhuma delas não chegou nem perto da África. Todas elas acabaram tão mortas quanto as demais. Espiritualmente falando, é isso, gente. O fariseu pode ter nadado 3 horas, mas ele nem chegou perto daquilo que o Senhor exige para uma pessoa ser salva. Sabe por quê? Porque para uma pessoa ser salva, Deus exige perfeição. Uma vida perfeita, nenhum pecado. E aí você deve estar se perguntando: mas puxa vida, eu não vou poder ser salvo. Pelas suas próprias forças, você nunca será salvo, mas se você confiar plenamente em Jesus, salvação vai se tornar uma realidade na sua vida. Crer em Cristo significa isso. O Senhor viveu por mim e morreu para a minha salvação e justificação. Oração, prezados irmãos, nunca deve ser para nós nos ensoberbecermos, para jactância, para orgulho. A oração deve assemelhar-se à postura do publicano, que reconhecia quem era
e que sabia que precisava de ser reconciliado com o Senhor. O Senhor Jesus, depois de contar essa parábola, afirmou que o publicano desceu justificado e o fariseu não. Chama a atenção de vocês para o fato de que o texto começa com os dois caras subindo juntos ao templo, e o texto termina com os dois descendo do templo. Só que a condição deles é diferente. Um saiu do templo justificado, outro não. E o Senhor conclui dizendo: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus.